Bom dia, quinto ano. Bom, a aula passada nós falamos sobre os dois períodos da pré-história, Paleolítico e Neolítico, e também a transição do período Paleolítico para o Neolítico, certo? E as atividades envolvidas no período Neolítico, que deu origem às aldeias e cidades, ok? Vamos dar início à nossa atividade. Então, foram muitas as técnicas desenvolvidas no período Neolítico, mas as novidades que surgiram neste período não pararam por aí. Foi no Neolítico que os grupos humanos começaram a se organizar em aldeias e, com o passar do tempo, em cidades. Já sabemos que aquelas populações passaram, pouco a pouco, a se fixar em um só lugar, na qual plantavam e criavam animais. Grupos maiores de pessoas foram, então, se reunindo para viver e trabalhar em um mesmo lugar. Então, os espaços foram sendo ocupados por novas formas de organização social, como as aldeias e depois as cidades. As moradias construídas, inclusive, foram ficando cada vez mais resistentes. Então, as aldeias estavam espalhadas principalmente por parte da Ásia, pelo norte da África e pelo sul da Europa entre os anos de 8000 a.C. e 6000 a.C. Um exemplo de aldeia do período neolítico, até hoje estudada pelos historiadores, é a Skara Brae, em uma ilha próxima à atual Escócia. Lá, os vestígios do local mostram que ali havia pelo menos 8 casas, todas agrupadas, como os vemos na fotografia. Então, as formas de ocupar os espaços tornaram-se cada vez mais complexas durante o período neolítico. As funções das pessoas dentro das aldeias e das cidades que iam nascendo também tiveram muitas mudanças. As pessoas tinham que caçar, praticar agricultura, fazer a colheita, cuidar dos animais domesticados. Elas precisavam ainda aperfeiçoar as moradias, conhecer as matas e as florestas ao redor das aldeias. Observar e cuidar das cheias dos rios, cuidar dos solos agricultáveis, fazer tecidos e cerâmica, entre muitas outras atividades. Temos então uma fotografia de uma escavação considerada uma das cidades mais antigas do mundo no território atual da Turquia. Temos aí então Kartal, que é considerada uma das cidades mais antigas da Turquia. Ainda na página 28, vamos ler um texto do historiador Marcelo Reid, que nos dá uma boa ideia sobre as cidades que se formaram ao longo do tempo. Então, no período neolítico, começou um processo de sedentarização, ou seja, a fixação do homem em um único lugar, no território. A agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle do ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por muito mais tempo. E se deu a ocupação mais duradoura que permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se então a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. E uma das primeiras grandes cidades foi Uruk, no sul da antiga Mesopotâmia, com seus vários templos cercados por uma muralha. Estão vendo aí? Então, Uruk foi uma importante cidade entre 4000 a.C. e 2900 a.C., chegando a contar com 80 mil habitantes. Temos aí, então, uma fotografia, a imagem de um deus esculpida em um dos templos da cidade. Temos duas atividades relacionadas ao texto do historiador Marcelo Reid, e ali duas atividades vocês vão contar por que era importante as muralhas em volta das cidades, tá bom? Ainda continuando a nossa atividade, o mapa a seguir mostra a localização de algumas das cidades mais antigas do mundo. Note então que Uruk, citado no texto anterior do Marcelo Reid, é uma delas. E observe que quase todas as cidades indicadas no mapa estavam situadas perto de rios. Isso então significa que os rios eram bem importantes para aqueles povos. Por quê? Porque fornecia pesca, água boa para o consumo, era importante para irrigar as plantações e também servia como vias de transporte. Estão vendo aí? Note no mapa que temos aí 4 territórios. Em laranja é o território do Egito, em verde é o território da Mesopotâmia, que tem 2 rios muito importantes para aquela época. E também temos o roxo, que é o território da Índia, e amarelo, que é o território da China. Então, observe certinho essas cores dos territórios para a próxima atividade, tá? Para essa atividade aí, ok? Bom, por hoje é só. Beijo, até a próxima aula.